Jesus curava enfermos e ressuscitava mortos? Evangelho de Mateus. Comentário de Mário Persona. Nos últimos 3 minutos, você viu Jesus demonstrar ter poder sobre os demônios, ou anjos caídos, sobre o mar, sobre os ventos, sobre a tempestade. Agora ele vai revelar que conhece os pensamentos das pessoas e que tem autoridade para perdoar pecados. Você ainda tem dúvidas de que estamos diante de Deus feito homem? Os amigos do paralítico fazem das tripas coração para levar o enfermo até Jesus. São obrigados a descer a maca, com o enfermo nela, por uma abertura no telhado de tanta gente que se apinhava na porta da casa onde Jesus estava. Jesus vê a fé deles, dos amigos e do paralítico, e cura o homem? Não, ainda não. Primeiro ele perdoa os seus pecados. Isso mesmo, ele diz, seus pecados estão perdoados. Diante daquilo, alguns religiosos judeus pensam consigo, isso é blasfêmia. Jesus lê os pensamentos deles e cura o paralítico, para mostrar que ele tinha poder tanto para uma coisa como para outra. Por que os judeus consideravam blasfêmia perdoar pecados? Porque só Deus pode fazer isso. Agora preste atenção na reação das pessoas. A multidão fica maravilhada quando vê o paralítico andar. Mas isso não aconteceu quando Jesus fez o mais importante, que foi salvar aquele homem, perdoando seus pecados. Ninguém aplaudiu. É assim mesmo. Nós ficamos impressionados com aquilo que é visível, mas a pessoa que realmente crê em Jesus se ocupa com o mundo invisível, aquele que não depende dos olhos, mas da fé. Os pregadores por aí prometem saúde, prosperidade, sorte no amor, e eles são extremamente populares por fazerem isso. O que pouca gente percebe é que saúde, prosperidade e relacionamentos afetivos têm data de vencimento, enquanto o perdão dos pecados, não. Esse é eterno. Quando a tecnologia permitiu ao homem explorar o mundo submarino, nós descobrimos que existe muito mais vida na água do que fora dela. Quando a fé olha para o mundo invisível, ela enxerga as coisas que realmente são importantes. Nós vivemos preocupados com o que é aparente e julgamos segundo as aparências. Por exemplo, você iria querer ser visto por aí acompanhado de ladrões, corruptos e prostitutas? Eram pessoas assim que Jesus atraía e continua atraindo. Nos últimos 3 minutos, nós vimos Jesus perdoar os pecados de um paralítico e depois curá-lo. O milagre visível da cura maravilhou a multidão, mas o milagre invisível do perdão dos pecados e da salvação daquele homem, não, só gerou indignação entre os religiosos. Afinal, só Deus podia perdoar pecados. Mateus, o autor do Evangelho, é um pecador. Ele sabe disso, ele tem convicção. Afinal, ser um publicano ou coletor de impostos naqueles dias, em Israel, significava ter uma das profissões mais odiadas. Os publicanos eram conhecidos por cobrarem impostos injustos, por se aproveitarem do cargo para enriquecerem ilicitamente, e eram também considerados traidores. Afinal, eles trabalhavam, coletavam os impostos para Roma, o inimigo deles, o invasor. Jesus vê Mateus, encontra Mateus na coletoria, e ele chama Mateus. E Mateus deixa tudo para trás e segue Jesus. Muitos escutam esse chamado, esse convite, mas poucos estão dispostos a embarcar nesta aventura de um relacionamento pessoal com o Filho de Deus, com aquele que veio chamar pecadores e tem autoridade para perdoar pecados. Mateus prepara um banquete para Jesus em sua casa e convida seus amigos, obviamente publicanos como ele e outras pessoas de reputação questionável. Como pode o mestre de vocês comer com publicanos e pecadores? Perguntam os religiosos judeus aos discípulos de Jesus. Aquilo era inconcebível para os religiosos que não se misturavam com gente dessa laia. Jesus diz para eles, os sãos não precisam de médico. E continua dizendo, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A mensagem é clara, você está cansado de ouvir os médicos dizerem que o câncer tem cura quando for diagnosticado a tempo. Para quem não se acha doente, não tem cura. O mesmo acontece com o pecado. E Jesus tem mais a dizer àqueles religiosos que se consideravam melhores do que os outros por viverem segundo os preceitos, as práticas da sua religião. Ele diz, eu quero misericórdia, não sacrifícios. E Deus só pode exercer a sua misericórdia, que é infinita, quando encontra um pecador convicto. Como Mateus,
Alguém que sabe que não tem um átomo sequer de bondade e para oferecer a Deus, para trocar pelo perdão dos seus pecados. Alguém assim. Alguém que sabe que sacrifício algum pode salvá-lo. Não existe que você faça. Alguém que entende que o único sacrifício eficaz, capaz de nos salvar, Deus já providenciou. A morte do seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. Aqueles religiosos fariseus jamais iriam entender a misericórdia e a graça de Deus enquanto continuassem achando que a salvação era por mérito, pela guarda da lei, pelos preceitos, pelos mandamentos. Tentar misturar essas coisas, graça e lei e boas obras, era a mesma coisa que fazer remendo de pano novo em vestido velho. Aquele que nos últimos 3 minutos tinha sido questionado quanto à sua idoneidade por comer com corruptos e pecadores, agora revela mais um lampejo de quem ele realmente era, o noivo. Quando alguns indagam por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam, Jesus estabelece uma distinção clara entre o passado e o presente. Não fazia sentido os convidados do noivo jejuarem agora que o noivo estava ali com eles. A mensagem para qualquer bom entendedor judeu era clara. No Antigo Testamento, Deus é chamado de noivo. Aqui Jesus anuncia também a sua morte. Viria um dia quando o noivo seria tirado. Isso mostra que a sua morte não foi um acidente da história, mas foi algo que fazia parte de um plano maior, muito maior. As pessoas precisavam entender que até João Batista havia vigorado uma forma de Deus tratar com o homem. Até então, o homem tinha sido provado sob a lei que foi dada para Moisés, e tinha ficado claro que ninguém seria capaz de ser salvo obedecendo os mandamentos, ninguém conseguia. Ali agora estava o único capaz de obedecer, Jesus, o Filho de Deus, que estava também prestes a trocar de lugar conosco. Ele se colocaria no lugar que nós merecíamos estar, sob o juízo de Deus e na morte, e nos colocaria no lugar que ele tinha por natureza e que nós não merecíamos ter, o céu. Mas não seria possível fazer isso, ou não seria possível você receber isso, misturando a velha forma de Deus tratar com o homem, a lei do Antigo Testamento, e a nova maneira agora, a graça, ou favor imerecido. Não seria possível tentar ser salvo por obras, por boas obras, quando Deus queria salvar por graça, independente da conduta ou das boas obras. Tentar misturar as coisas seria, daqui para frente, como costurar remendo de pano novo em vestido velho. O rasgo ficaria ainda maior. Ou então, como guardar vinho novo, ainda fermentando, ainda em fermentação, em sacos de couro velho, os odres. O couro velho já perdeu a elasticidade, ele vai se romper. Não é justamente isso que as religiões cristãs tentam fazer, emprestando coisas do Antigo Testamento? Não emprestam apenas a ideia da salvação pela obediência aos mandamentos, mas também elementos exteriores do culto a Deus. Você não encontra na doutrina que é dada à igreja pelos apóstolos nas suas cartas, as chamadas epístolas, coisas como templos, clero, sacerdotes fazendo meio de campo entre Deus e os homens, ou então usando colarinhos e vestes, roupas distintas para se diferenciarem daqueles que eles chamam de leigos. Não existe isso. Não existe. Você também não encontra nas cartas dos apóstolos altares, incenso, rituais. A lista é interminável. Leia as cartas dos apóstolos e você verá que existe uma diferença enorme entre o que os primeiros cristãos faziam e esse cristianismo fantasiado de judaísmo que você encontra por aí. A diferença entre a salvação por boas obras e a graça, a diferença entre judaísmo e cristianismo, é tão grande quanto a diferença entre a morte e a vida. E Jesus está a ponto de demonstrar todo o seu poder, trazendo uma menina morta de volta à vida. Nos últimos 3 minutos você viu que é uma insensatez tentar misturar a lei e a graça, judaísmo e cristianismo, salvação por obras e por fé. É o mesmo que colocar remendo de pano novo em vestido velho ou vinho novo em odres velhos. Agora Jesus vai se encontrar com 2 pessoas, uma velha e outra nova, e vai curar as duas. Uma é menina ainda, de 12 anos, filha de um líder religioso, e ela está morrendo. Mas os líderes religiosos não se opunham a Jesus? Sim, a maioria deles, mas este
com sua filha única morrendo, é um exemplo claro de como nós mudamos de opinião quando a água bate no queixo, né? Alguém disse que não existem ateus nos campos de batalha e que as últimas palavras do mais convicto piloto ateu, gravadas na caixa preta do avião prestes a se espatifar no solo, são sempre as mesmas. Meu Deus! Quando caminhava em direção à casa da menina, que viveu 12 anos saudável e foi surpreendida pela morte, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia aproximou-se de Jesus. Não importa se você é jovem e saudável, a morte sempre está à espreita. E se ela não chegar de forma precoce, como aconteceu com a menina, todos os dias você perde um pouco de vida, como o sangue que se esvaía daquela mulher que tinha uma hemorragia muito grave. Ambas precisavam de Jesus. A mulher acredita que basta tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Faz isso por trás dele, sem perceber que ele já percebeu. Jesus percebe a mais leve manifestação de fé, a mais vacilante aproximação, o mais singelo toque. Ele se volta para a mulher e diz aquilo que todo ser humano devia querer ouvir. Tem ânimo, a sua fé curou você. Algumas traduções trazem o verbo salvar em lugar de curar. Ao chegar à casa da menina, que era dada como morta, Jesus diz que ela apenas dorme. A morte não é morte quando você tem Jesus ao seu lado. As pessoas no velório riram dele. Enquanto você não tocá-lo com fé, também irá rir dele sem perceber que a sua vida está se esgotando como numa hemorragia. Enquanto você não deixar que Jesus pegue você pela mão, como ele fez com a menina morta, continuará zombando, ignorando que espiritualmente você já morreu. Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Nada como uma ordem, um comando de Jesus para trazer alguém da morte para a vida. Um dia essa ordem será dada não apenas para uma menina, que voltará a morrer depois, mas para milhões de pessoas que creram e terão seus corpos ressuscitados, que viverão eternamente, para sempre. Você estará entre elas? Para entender isso, é preciso que você peça a Jesus que ajude você a enxergar, como ele fez com os 2 cegos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.